Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao versículo 34. Eu quero assim refletir com os irmãos. Se tiver qualquer pergunta, não pode parar. Hoje eu quero pregar, mas eu quero ensinar. Se tiver qualquer dúvida no texto, também quero estar apresentando para os irmãos aqui essas verdades profundas que estão inseridas aqui. Diz assim, verso 31: Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Então Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Podeis acertar, irmãos. Simão Pedro, um dos grandes apóstolos que se destacou tanto no ministério de Jesus como também na igreja. Era o mais espontâneo do grupo, era o que estava sempre na linha de frente, falando, se destacando. Era o mais ousado, mais destemido, mais espontâneo. Eu poderia aqui pontuar aqui e olhar várias coisas ali de Pedro, mas apenas, como o tempo não nos permite, para a gente se lembrar de quem é esse homem. Eu vou estar primeiro, logo no início do ministério de Jesus. Quando Jesus chama Pedro para segui-lo, Pedro está vindo de uma noite fracassada de trabalho, não pescou nada. E quando ele está ali a lavar as suas redes, juntamente com seu irmão, com outros pescadores, Jesus pega o barco de Pedro emprestado. E depois de Jesus pregar, anunciar a minhas multidões, ele diz para Pedro: vai lá mais no fundo, Pedro. Agora Pedro joga a rede ao lado direito. Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas mediante a tua palavra, mas entenda, irmãos, ele estava frustrado, quebrado, arrebentado, porque não pegou nada. Mas lembre-se, naquela manhã ele ouviu Jesus pregar, ele ouviu Jesus ministrar às multidões, e no coração dele já está mais quebrantado. Apesar de não ter ele os peixes para levar para casa, mas ele já tinha recebido a palavra. Então por essa razão ele disse: Senhor, mediante a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele lança a rede. Para a surpresa de todos, as redes estão sobrecarregadas de peixe, a ponto tal que as redes elas ameaçam rasgar. O barquinho pode vir a pique, tem que pedir ajuda. Deus muda aquele cenário de caos, de perda, de decepção, em um cenário de maravilha, de uma bênção, de uma prosperidade sem tamanho. Aquele dia é o dia que vai marcar Pedro, porque ele viu o poder de Jesus. Ele, como um pescador experiente, sabia: não, esses peixes não estavam aqui, tem algo de sobrenatural para eu conseguir pescar esse cara de peixe. É assim que Pedro foi marcado, e depois daquilo ali, ele vira para Jesus e falou: Senhor, fica longe de mim que eu sou pecador. E Jesus diz: não, Pedro, eu te chamo para você ser pescador de homens. Aleluia. Você não vai ser mais pescador de peixe, não. Vem, segue. E ele começa a trajetória desse homem que vai marcar durante 3 anos e meio de experiência. Posteriormente, a sogra de Pedro está enferma em casa. Jesus chega na casa de Pedro, tem
ela está acamada, tem uma rede de preocupação, os afazeres ficam comprometidos, e a chegada de Jesus à casa de Pedro traz cura, traz de volta a normalidade e traz alegria. Aquela que era a tristeza, a agonia daquela família, porque aquela mulher estava febril, e Jesus a toca. E diz a Bíblia que ela é curada e levanta e vai trazer agora o servir a todos da casa. Amém. Sim, Pedro viu a sua sogra ser curada, ser restaurada pelo poder de Jesus. Pedro viu por 2 vezes Jesus atender a multidão faminta. Na primeira vez, 5.000 homens são servidos. Na segunda vez, 4.000 homens são servidos. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, multiplicou para 5.000 pessoas. Então, Pedro viu Jesus curar inúmeras pessoas. É inesquecível para Pedro, pelo menos 2 coisas. O dia que Pedro colocou os pés dele sobre algo líquido e andou sobre as águas. Debaixo dos seus pés, a água líquida se torna sólida e ele consegue andar sobre as águas. Algo inédito que ninguém viveu, só ele, Jesus. Sim, Pedro foi marcado por isso. Ele andou sobre as águas. Pedro também tem um momento inesquecível da vida dele, quando ele subiu lá para o monte e que ele viu Jesus conferenciando com Elias e Moisés. Anos depois, quando ele vai escrever a sua carta, ele diz: me lembro quando nós estávamos lá no monte e aquela voz bradou: este é o meu filho, ele ouviu. Sim, inesquecível esse momento para Pedro. E tantos outros milagres que poderíamos aqui numerar. Que Pedro, ele foi co-participante e esteve ali presente. Pedro é um homem disponível, sempre disponível para Jesus. Porém, irmãos, o texto que acabamos de ler diz a Bíblia aqui no verso 31 que... Qual é o verso 31? Jesus, ele chama Pedro. Entenda, irmãos, isso aqui é quinta-feira. É quinta-feira à noite. Jesus vai morrer na sexta. Jesus sabe que vai morrer amanhã. Os discípulos não sabem. Ele está ali junto com seus discípulos, instruindo, orientando. A sua preocupação de estar com eles, lembrando. Esse momento é tão único da vida de Jesus, nessa quinta-feira, que quando olhamos para o Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, tudo isso é quinta-feira. Dá uma importância esse dia. Jesus gastou esse dia ensinando, instruindo, orientando, Senhor com eles. E daí saiu para o Getsemane. Mas Jesus, ele fala com Pedro: Simão, eis que Satanás pediu para você andar como trigo. Pediu para peneirar vocês. Escuta, irmãos, nós temos um inimigo, nós temos um adversário. Esse inimigo, ele é incansável. O inimigo, ele quer nos destruir. Escuta algo muito sério. Se ele pudesse, ele te estraçalharia. É por isso que Lamentações diz: as muitas misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Por que tu estás de pé? Por causa da graça e da misericórdia dele. Não é porque somos melhores do que ninguém. É a graça que nos protege, é claro. Estamos buscando o nosso socorro em Deus. É Deus. Mas se não fosse a misericórdia dele, nós estaríamos estraçalhados. E como funciona, pastor, essa misericórdia? É igual um dia de tempestade, de grande chuva. Está chovendo, mas aí você pega um grande guarda-chuva e sai. Você não se molha, porque você está debaixo da proteção. Quando você está na sua confiança, caminhada com Deus, é esse guarda-chuva que vai te proteger da tempestade, da fúria de Satanás. Caia a tua volta, mas você está resguardado, protegido ali. Amém. Aleluia. Por essa graça de Deus.
E Jesus ele diz para Pedro: olha, o inimigo que se matar vocês, mas eu roguei por ti. É tremendo pensar nisso, irmãos. 1 João diz assim, capítulo 2, versículo 1: estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, temos advogado junto ao Pai. E Jesus aqui, ele intercede. Ele roga por Pedro. Ele roga para que ele não viesse a desfalecer na sua fé. Queridos, lembrando que Deus sabe a sua fragilidade, Deus sabe onde você aguenta. Não pense que você está sozinho nessa, não. Deus está conosco. A grande questão é que glória a Deus. Nós tentamos fazer do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma. Não pedimos ajuda. Somos orgulhosos. Não clamamos a Deus. Somos donos do nosso nariz. Eu resolvo, eu faço. E por isso, muitas das vezes, o linguajar brasileiro, quebramos a cara. Porque não pedimos ajuda do Senhor. Somos autoconfiantes. Deixa que eu sei, eu resolvo, eu sei resolver, eu sei fazer. Quando na verdade deveríamos buscar: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, me protege, Senhor, me direciona. A Bíblia está dizendo aqui que Satanás, ele foi pedir autorização. Escuta, eu sei que aqui envolve muita questão teológica, e não temos esse tempo para tratar. Mas quando eu olho para esse texto, o que a gente vai recordar? Sim, do grande episódio lá atrás do Velho Testamento, o livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Rodear a terra, passear por ela. E Deus diz: observasse meu servo Jó? Sim, o diabo está de olho nele. Está de olho nele. Você observou? Viu lá? Mas aí Satanás vai levantar acusação contra Jó. Vai dizer: ele sai de balde. O quê? O Senhor deu riqueza para o homem. Ele tem uma família linda. Ele está cercado, está protegido. Já percebeu a coisa boa? Jó não tinha pecado nenhum. Jó não tinha erro nenhum. Mas ainda assim, Satanás estava lá acusando, pedindo permissão para atacar. Deixa eu arrancar, deixa eu tirar alguma coisa dele, mas uma vez você vai pecar contra ti. Misericórdia. É assim, o inimigo está doido para tirar você da presença de Deus. E o Deus que tudo conhece, o Deus que sabe tudo, falou que para ele: olha lá, tenta a sorte. Oi, irmãos, vamos lá para o livro de Jó. É claro, só sabe o calor do fogo quem está no fundo da panela. Mas para decepção de Satanás e surpresa zero de Deus, o que ocorre? A Bíblia diz que no verso 12, o Senhor disse para Satanás: você pode fazer o que quiser, com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Satanás saiu da presença do Senhor. E aí começa um estrago. Jó amanhece o dia com tudo tranquilo, com as suas empresas, a sua família fantástica e tudo funcionando bem. Mas aí o que ocorre? A partir do verso 13, diz a Bíblia que os seus filhos estavam ali. Aí vem o mensageiro, verso 14, e diz que, olha, os bois estavam lavrando, a jumenta estava passando junto a eles. De repente os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram. Aí vem o verso 16, né? E estava esse mensageiro falando: aí vem fogo do céu, caiu, queimou as ovelhas, só sobrou eu. O verso 17: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos, e só sobrou eu. Verso 18: seus filhos e suas filhas estavam comendo, bebendo na casa do irmão mais velho. De repente veio o vento, só sobrou eu. Um dia de permissão faz um estado.
realmente ele quebrou. Quebrou. Mas diz a Bíblia, no verso 20, que Jó se levanta, rasga o manto, raspa a cabeça, se joga por terra e faz o quê? Agora ele vai adorar. E você vai esfregar na cara do inimigo. Não é pelo que ele estava, é pelo que ele é. Ele adora o Senhor, ele magnifica Deus. E ele diz: eu não saí do ventre da minha mãe e não para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome. Aleluia. Escuta, Jó não pecou, Jó não errou, tomou um tranco da vida, tomou uma pancada da vida. Satanás estava lá rindo, pensando: agora acabei com Jó, destruí ele. Mas no final do dia, Jó estava lá, cabeça raspada, vestido de cinza, cara no pó, dizendo: eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Aleluia. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus. Perdi tudo, mas eu tenho o Senhor ainda. Escuta. Vamos lá para o texto. O que Satanás está pedindo? A mesma coisa que pediu para Jó. Com Jó, Deus fez o quê? Vai. Jó estava no ISO 9002. Padrão. Padrão. Mas quando eu olho para Pedro, escuta, Pedro não está no padrão, isso 92. Se o inimigo der o tranco, ele cai. Se der o tranco, ele não aguenta. Se passar ali a peleira, ele vai embora. Então a Bíblia diz que aí Deus vai dizer, Jesus diz: não, Pedro não. Eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti porque sei que você vai estar lutando. Escuta uma coisa, irmãos. Quantos braços que o Senhor, ele corta. Quantos braços que ele desarma. Quantos dados que ele desvia. Porque ele sabe que você não aguenta. Agora Deus quer que você se fortaleça. Que você se encha dele. Tome uma postura. Eu sou guerreiro. Eu não vou cair na mão do inimigo. Eu não vou abrir mão da minha fé. Eu vou me fortalecer na palavra. Eu vou me fortalecer na oração. Eu vou buscar a Deus. Eu não vou me dobrar para o mundo. Eu não vou me dobrar para o pecado. Eu não vou ceder às tentações. Você tem que ser firme. Você tem que ser forte. Você não pode vacilar. A Bíblia diz aqui que Jesus ele rogou. Glória a Deus. O 32 está dizendo: olha, eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. Quantas pessoas que estão desfalecendo, irmãos? Não é porque Deus não está cuidando, não é porque Deus não está fazendo a parte dele. O problema vem em nós. O texto que foi lido aqui no começo do culto foi: aquele que pensa em estar de pé, faz o quê? Cuida-se. Cuida-se para que não caia. Quem está em cima de uma escada, quem está subindo um morro, tem que estar atento. Qualquer hora pode tropeçar e vai rolar lá embaixo. Não dá para viver uma vida displicente. Escuta, irmão, nós estamos numa autoestrada. Tem curvas, tem perigos adiante. Você tem que ser um motorista atento. Quantas tragédias de estrada seriam evitadas se o motorista estivesse de olho nas placas, nas sinalizações? Atenção, declínio, curva acentuada. Atenção, saída de carros. Atenção, perigo, ponte estreita. Mas sabe por que muitos têm caído? Ignorado as sinalizações. Quantas vezes está dizendo: ei, não dá para andar nessa velocidade, para um pouco. Mas aí insistimos em não parar para ver dele com ele. Quantas vezes está dizendo: olha, tem curva perigosa na
posição autossuficiente, não busca o conselho pastoral e diz: ah não, pastor, isso aqui é minha vida. Já ouvi isso muitas vezes. Eu sei o que eu estou fazendo, pastor, eu sei. E ele me vai aprender na vida. Peleira. Passa a peleira aí, acaba sendo destruído. Vamos para o verso 33, senão não terminamos o texto. O 33 diz: porém Pedro respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Oh, vontade de dar um abraço no irmão Pedro e dizer: Pedro, o que está falando o quê? O que você está falando, Pedro? Irmãos, infelizmente o orgulho tem sido o princípio da queda de muita gente. Autossuficiência. Não dá para brincar com o pecado, irmão. O pecado é víbora, é uma serpente. Eu vejo as pessoas, às vezes na internet, que vê um animal peçonhento, perigoso, e vai brincar. Aí depois que dá uma picada, aí depois que é atacado pelo animal, o animal é mau, o animal é ruim. Mas não foi ela que procurou. Ela já sabia do risco, mas assume o risco. Não sei se os irmãos se lembram, mas algum tempo atrás, uma igreja onde o pastor usava uma serpente, interpretando o texto errado de Marcos 16, diz que pegarão serpente e coisa nenhuma lhe acontecerá. E em um culto que ele está ali segurando a serpente pica ele e ele morre. Foi Deus? Não. Autoconfiança excessiva. Não vigiou. Não teve vigilância. E o nosso irmão Pedro está aqui: ô Senhor, eu estou pronto. Mas como está pronto? Jesus acabou de dizer para ele: Pedro, eu morri contigo. Queridos, Deus está dizendo para mim e para você: cuidado, cuidado. Orai e vigiai. Orai sem cessar. Esteja atento. Nós precisamos, irmãos, tomar uma postura de guerreiros, de soldados. O mundo não é um playground, o mundo não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui na terra para ser felizes. Nós estamos numa guerra. Guerra essa que só acaba quando Jesus voltar ou quando nós descermos para o caixão. Enquanto você estiver respirando, você está em guerra. E escuta: o teu inimigo não tem dó, não tem piedade, não tem misericórdia, não tem bandeira branca. Nas regras de guerra tem chamado o período de trégua. Dá-se trégua para se recolher os feridos, dá-se trégua na guerra para poder levar alimentos. Mas na guerra espiritual, sabe quando vai ter trégua? Nunca. Nunca. Por isso nós precisamos estarmos firmes no Senhor, firmes em Deus, buscando sempre a presença do Eterno. Mas Pedro não, está dizendo: olha, eu estou pronto, Senhor, vou contigo para a prisão, vou prender, vou para lá. E se tiver que morrer, estou aqui, Jesus. Escuta, irmãos. Aí Jesus, que sabe todas as coisas, verso 34, vira para ele e diz: Pedro, eu tenho uma coisa para te dizer, Pedro. O galo não vai cantar. Ele não canta nessa madrugada antes que você me negue. Misericórdia. Deus sabe da sua estrutura. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que eu e você somos pó. E se você não se revestir de Deus, se você não se revestir do Senhor, você não vai aguentar o tranco, você não vai aguentar a caminhada. Quem fortalece é Deus. A sua fortaleza está no Senhor. É loucura nossa achar que vamos lutar contra tudo isso sozinho, na nossa força, na força da carne. Eu queria avançar um pouco mais no texto, mas eu tenho que olhar aqui o que Paulo fala sobre essa batalha. Coloca aí Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu preciso correr para terminar aqui. Diz assim: olha, quanto mais, irmãos, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo não está dizendo: olha, se fortaleça no ego de vocês.
ganhamos músculo, não, tem que fortalecer no Senhor, é na força do poder do Senhor. É isso que nos prepara para a guerra. Verso 11, Paulo continua dizendo: olha, revestidos. Eu sei que vocês já estão vestidos de salvação. Eu sei que vocês já estão salvos, já tomaram as vestiduras da santidade. Vocês não estão mais vestidos de trapo de imundícia. Vocês já não estão vestidos com as vestiduras manchadas pelo pecado. Sim, vocês se vestem de santidade. Mas escuta, uma coisa é a comunhão com Deus, outra coisa é a guerra e a batalha. Ele diz: olha, vocês têm que estar em santidade, mas vocês têm que revestir-se da armadura de Deus. Vocês têm que estar posicionados como soldado. Para quê, pastor? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é isso, pastor? É cilada, irmão, cilada. É algo inesperado. O diabo, ele é astuto. Ele arma suas arapucas. Ele cria meios de criar obstáculo que você não consegue ver. Então você é revestido da armadura de Deus. Você vai estar firme contra essas ciladas que o diabo cria na vida do crente. Ele cria para destruir a gente, para que a gente não consiga permanecer firmes. E o verso 12, Paulo ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é sim, é contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, ossos espirituais a maldade nos lugares celestiais. Sim, há uma batalha, há uma guerra. Mas, todavia, quando os crentes estão ignorando isso, ignora a guerra, ignora a batalha, ignora a luta, e por essa razão não consegue chegar lá. Escuta, igreja, a Bíblia é explícita em dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É quem persevera, é quem continua, é quem mantém-se firme. Não dá para ficarmos oscilando. Hoje eu estou em santidade, amanhã não ando todo mundo. Hoje eu estou crente, amanhã eu estou na bagunça. Não, irmãos. E se você perder a vida quando estiver na bagunça? Não, mas temos que estar pronto para qualquer momento. Se formos chamados pela morte, se formos chamados pelo arrebatamento, nós temos que estar pronto aqui, ó. O capitão chamou. Estamos aqui batendo continência. Estou pronto para ir embora. Estou pronto para subir. Estou pronto. Mas voltamos ao primeiro irmão para encerrarmos. A Bíblia diz, verso 54 do capítulo 22 de Lucas, que então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Cadê o valentão que cortou a orelha de mal? Cadê o valentão que disse que estava pronto para ser preso? Escuta, irmãos, não dá para viver de palavras vazias. Eu sei que não vou conseguir chegar para o final de tudo isso. Você conhece a história. Então, por isso eu prefiro enfatizar alguns pontos, não vou conseguir falar todos. Mas escuta uma coisa, irmãos. Não dá para ficar soltando palavras vazias ao vento. Pedro tinha dito para Jesus: eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. Mas aí, na hora que Jesus escuta, olha o que ele está dizendo. Então, prendendo, ele tem que dizer: prendeu também. Porque eu disse para ele que eu ia ser preso com ele. Mas não, ó, deu no pé, filho. Bem distante. De forma que não pudesse ver ele. Ô, irmãos, quantas vezes que a gente diz para Deus: Senhor, eu vou orar. Senhor, eu vou me afastar do pecado. Senhor, eu vou ser mais santo. Senhor, eu vou te buscar. Eu vou pregar a tua palavra. Mas e aí? Cadê o cumprimento? Fazemos igual Pedro. Começamos a seguir Jesus de longe. Nos afastamos, esfriamos o coração. Esfriamos o nosso fervor. Vamos vivendo uma rotina de vida fraca, mesquinha, insalubre. E lá está Pedro longe, distante. Mas diz a Bíblia aqui no verso 55 que quando acenderam o fogo, no meio do pátio se sentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Eita, Pedro. Todo lugar para você ir, Pedro. Vai sentar na roda do inimigo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, para ele sentar lá na roda dos escarnecedores. Mas pastor, está tentando se aquecer. Ô igreja, quanta gente que está tentando se aquecer com o mundo, com o pecado, com pecadores. Não, o mundo não tem nada para aquecer teu coração, não. Você vai aquecer seu coração em Deus. Você vai encher-se da presença do Senhor. Essa frieza do mundo, essa frieza pela qual está aí, não é na bebida, não é na farra, não é na dança, não é no pecado que você vai se aquecer, é em Deus. Aleluia. E Pedro foi buscar ali, estar junto com aqueles, mas aí, diz o verso 56, que uma empregada havendo sentado ao pé do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não conheço. Meu Deus, como assim, Pedro? Cadê o Pedro? De horas anteriores, está dizendo: estou pronto a ser preso para morrer. Eu não conheço. Que dor. Que dor pensar, irmãos, que negamos Jesus por causa de poucas coisas e por causa de muitas também. Mas que tragédia. Não é um soldado, não é um oficial, é só uma mulher, é uma empregada, é uma criada, e ele vai negar Jesus por causa de uma criada. Eu vou parar aqui. Minha alma chora em pensar que as pessoas estão trocando Jesus por um beijo, por um abraço, por alguns minutos de prazer, por alguns euros a mais. Não dá. Como assim pode dizer não conheço? Ele te dizerá: eu não só andei com ele, mas andei também em cima das águas com ele. Aleluia. Eu não só andei com ele, mas eu vi o pai dele bradava de cima que ele era o filho amado em quem ele tinha prazer. Mas Pedro nega. Ele nega. Eu queria que vocês colocassem o que eu quero orar com você. Daí chama negando graça de Deus. Aí ande que ele manda rei chama de anda lá e cheira de estar sonda teu coração. Se você estivesse ali no lugar de perto, você ia falar o quê? Como é que você está reagindo à pressão do mundo? Aonde você está sentando, onde você está crescendo-se? Não entristeça o Espírito Santo, não negue Jesus, não negue a tua fé. Não abra mão do teu compromisso. Não ande para trás, não retroceda, não volte. Hebreus diz: se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Solta teu coração hoje, o Espírito Santo aqui para poder te dizer: vamos começar de novo. Eu vou pegar pela tua mão, para você andar numa caminhada de fé, uma caminhada de vitória, de conquista. O céu é ali. Oh, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja e renova nossos corações. Nós não queremos o fogo do mundo, mas nós queremos o fogo do teu Espírito, que faz queimar em nós, arder em nós, paixão, amor por ti. Te amamos, te amamos, te amamos, ó Deus. Senhor, que as lutas não afastem esse crente de ti. Senhor, que as tribulações, a tentação, o pecado não venha sacar esse irmão, essa irmã da tua presença, Deus. Ó Deus, fortaleça teu povo, fortaleça a tua igreja. Levanta aqui, Deus, um exército de homens e mulheres cheios de ti, para tocar no Senhor, para fazer a diferença. Assim, Deus, nós oramos, clamando pela tua graça, clamando pela tua eterna e bendita misericórdia. Proteja-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Despeça-nos, ó Deus, debaixo da tua bênção. Seja conosco, Senhor,
Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, guardados em Ti. Que a Tua palavra venha germinar, frutificar em cada coração. Assim nós oramos, Deus, crendo na Tua misericórdia, no nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todo diga comigo amém. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Vá em paz, vá na bênção do Senhor. Deus abençoe a igreja. E domingo, às 17 horas, a igreja estará aqui aberta. Culto ao Senhor, com muito gozo, a presença do nosso eterno Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Yeah.